1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não temos pecado, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Verso 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Só até aí. Irmãos, a Bíblia ela apresenta alguns conceitos de pecados. E a própria igreja adventista ela tem duas visões acerca de pecado. Existe a visão evangélica, que alguma linha da igreja adventista segue, e existe a linha propriamente adventista, que é totalmente diferente da linha evangélica. E é interessante, irmãos, porque a igreja adventista ela não está com uma divisãozinha, ela está com uma divisão imensa, grande, dentro dela, acerca dessa questão. Existem pastores da igreja, que são de outros países, que se eles vierem para a igreja adventista no Brasil, eles são proibidos de pregar. Porque eles acreditam na visão de pecado da igreja adventista conservadora. E no Brasil eles não podem pregar essa visão. Que visão é essa? Que visão é essa de pecado? É a visão de que o pecado é escolha. Se você no Brasil começar a pregar, eu por exemplo vou pregar hoje que o pecado é escolha. O pecado sou eu e você que escolhemos. Se você começar a pregar isso muito na igreja adventista, você pode ser até eliminado dela. Porque a igreja adventista no Brasil, especialmente no Brasil, veja bem, viu? Ela diz que o pecado é natureza. Como assim? O pastor Bulhon, ele tem uma frase que explica bem isso. Ele diz assim: o ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Você consegue entender a diferença nessa frase? Ele está dizendo assim, que a pessoa é pecadora não porque ela peca, mas porque ela já é. Ela já nasce assim. Ou seja, aí tem essas duas visões, entendeu? Uma visão é essa, que a pessoa já nasce pecadora, já nasce perdida. E a segunda visão é que não, a pessoa só se torna pecadora quando ela peca. Quando ela comete um ato pecaminoso. Um ato pecaminoso tanto pode ser externo como ele pode ser interno. Um ato pecaminoso tanto pode ser uma ação como pode ser um pensamento. O que é que vocês acham? Você acha que a pessoa ela já nasce realmente pecadora ou não? Pela palavra de Deus, todos somos pecadores. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Disse que houve o primeiro Adão e houve o quê? O segundo. Quem é o segundo Adão? Se você for ler lá em Romanos, abra comigo aí, Romanos 6. Vamos ler o verso 5. Romanos 6, verso 5. Diz assim: porque se fomos, não é assim que diz? Unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Entenda bem o conceito, irmãos. Toda pessoa nasce no pecado. Toda pessoa nasce pecadora. Desde que Cristo não tenha morrido por ela. Mas como Cristo morreu, então Cristo ele desfez essa consequência, esse resultado. Em Adão nós somos mortos, mas em Cristo somos justificados. Entendeu? Você pode dizer assim que nasce no pecado, ou você pode dizer também que nasce na graça, porque tanto o pecado de Adão você herdou, mas a graça de Cristo também você herdou. Então, qual é o desfecho disso tudo? Se eu sofri a consequência do pecado de Adão, mas eu também recebi a graça de Cristo. Então, o que é que deve acontecer para que eu seja vitorioso? Aquilo que eu falei para vocês. A sua escolha. Escolha o quê? Ele fala aí. Escolher Cristo. Quando você escolhe servir a Cristo,
Então, automaticamente, a sua vida deve ser contra o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ele diz assim, que em minha mente eu sei que devo fazer o bem, mas em minha carne, ele fala aí, em Romanos mesmo 7 aí. Romanos 7. Está aberto aí Romanos 7? Aí o verso 22. Romanos 7, 22. Diz assim: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, veja também o verso 19 e 20. Ó. O verso 19 ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o quê? O pecado que habita em mim. Cada pessoa tem um pecado habitando nela. Ou seja, o fato de você ter o pecado habitando em você, torna você um pecador? Quando você dá lugar ao pecado, é que você se torna um pecador voluntário. Essa era a visão tradicional da igreja desde a sua fundação, entendeu? Quando o ser humano dá lugar ao pecado, então ele é pecador por natureza de Adão. Mas esse pecado Cristo pagou, entendeu? E recebeu a graça. Aí a nossa natureza, como Paulo fala aí, ela sabe o bem, né? Mas ela tem a tendência de fazer o mal. Mas quando é que a pessoa se torna pecadora? De fato, quando ela dá lugar ao mal, na prática. Essa era a visão tradicional da igreja, até a década de 50. Depois da década de 50, surgiu um livro, vocês podem até pesquisar depois, esse livro é um livro chamado Questões sobre Doutrina, em que 2 teólogos da igreja escreveram esse livro e mudaram a visão. E passaram a dizer que não, que a pessoa é pecadora mesmo sem pecar. Mesmo sem escolher o mal. E quando você vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela mostra isso, que existe uma condição pecaminosa em nós. Mas essa condição pecaminosa, ela só é transformada em culpa quando você pratica o pecado. Isso é claro em diversas passagens da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que ele é assim, que ele é inclinado ao pecado, para praticar o pecado. Só que o que é que ele fala aí no capítulo 8? Olha, você leu 7, não foi? Capítulo 8, o que é que ele diz aí? Ó? Capítulo 8, verso 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. O que é que ele está dizendo com em Cristo? Ele está dizendo vivendo a vida de Cristo. Como é a nossa vida, a minha vida, a sua vida? A minha vida, a sua vida é como Paulo falou ali. Quanto mais você tenta fazer o certo, mais você faz o errado. Mas como é a vida de Cristo? Era assim também a vida de Cristo? Não. Cristo era perfeito. E o que significa você estar em Cristo? É importante, irmãos, a gente entender esse conceito. O mundo evangélico, ele diz que você estar em Cristo é simplesmente você aceitar a vida de Cristo, que ele foi fiel e ele torna você fiel, mesmo você pecando. Mas a doutrina adventista é diferente. Ela diz que Cristo foi fiel para que você também, tipo assim, ore para que aquela vida dele se implante na sua e assim você também se torna fiel. Fugindo do pecado, entendeu? O mundo evangélico ensina diferente. Ela diz que você, mesmo pecando, você peca continuamente e pede perdão continuamente e Cristo lhe perdoa continuamente. De certa forma, irmão, nós sabemos que Cristo ele sempre nos perdoa, né? Mas, pela leitura que a gente fez aí de 1 João, mostra ali que o pecado é um evento, deve ser na nossa vida, um evento assim, raro.
pela leitura de João que a gente fez, porque ele diz assim, irmãos, vocês não pequem. Aí ele diz assim, não fala assim, né? Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, ele está dizendo assim, irmãos, eu estou pedindo que vocês não pequem, mas como vocês vão viver pecando, então estejam sempre confiando em Cristo, que Cristo vai estar sempre perdoando vocês. Não é esse o conceito que a Bíblia apresenta. O conceito que a Igreja Adventista sempre ensinou era isso. Você não enfrenta o pecado na sua própria força de vontade, entendeu? Olha, tem um vizinho meu, o médico disse a ele, olha, você está morrendo, está quase dando um câncer aí na próstata, não fume mais. Ele disse, não, eu prometo, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Ele chegou em casa, aguentou 3 dias. No 4º dia, ele, piola na boca, fumando. Por que ele faz isso? Porque ele é igual a mim e a você. Nós não somos desse jeito também? A gente não promete fazer uma coisa e quando pensa que está lá fazendo, por que a gente faz isso? Porque Cristo não está vivendo em nós ainda. E toda vez que você tentar viver a sua experiência cristã baseada na sua força de vontade, vai ser desse jeito. Quando é que a sua experiência cristã muda? Quando você entende que você não precisa enfrentar o pecado na sua própria força de vontade. Porque toda vez que você for enfrentar na sua força de vontade, você vai, para cada tentativa haverá uma queda. Toda vez que você tentar vencer o pecado na sua esfera, você será derrotado. Quando é que você vence o pecado? É quando você pede a Cristo, olha o que Paulo falou aqui, todos aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação é. É nesse sentido, Cristo vem viver em você. Ele fala isso também em Gálatas. Veja aí Gálatas. Abra aí sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 2, 19 e 20. Porque, não é assim que diz? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você lembra do versículo anterior que eu li com vocês, que ele falava que ele queria fazer o bem, mas ele não fazia. Isso significava o quê? Eu querendo viver segundo o meu procedimento, a minha força de vontade. Significa eu querendo deixar de pecar, por mim mesmo. Tem como? Como é a única maneira que eu posso vencer o pecado? Sendo crucificado. Não é eu tentando vencer por mim mesmo. É eu sendo crucificado, como ele fala ali, em Cristo. E eu não vivo mais, Cristo vive em mim. O que significa isso, irmãos? As pessoas confundem muito as coisas. Elas acham que isso daí é simplesmente você viver, deixar Cristo viver em você, é você continuar pecando e continuar acreditando que Cristo vai estar sempre lhe perdoando. Só que o ensinamento da justiça pela fé, que a Igreja Adventista prega, que viver em Cristo significa você pedir a Cristo para que Ele faça aquilo que você não pode fazer. Não é mais você prometendo não pecar. Não é mais, Deus, eu peço que o Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. Não é isso. É você pedindo a Deus assim, no seguinte tempo, preste atenção. Senhor, eu não consigo parar de fazer isso. Quanto mais eu prometo, mais eu faço. Quanto mais eu prometo não fazer, mais eu faço. Senhor, por mim mesmo, eu não tenho condição de parar de pecar, de fazer isso aqui, que está errado. Eu quero que o Senhor faça isso que Paulo falou aqui. Que eu deixe de viver esse meu padrão de vida e que o Senhor venha viver em mim. Aí dá certo. Por quê? Porque Cristo é perfeito. Cristo não tem inclinação para fazer aquilo que você tem inclinação. Então, quando Ele vem viver em você, então você vence o mal, o pecado. Irmãos, eu digo isso por experiência própria. Porque a minha vida era assim, né? Eu vivia no pecado, eu praticava o pecado e voltava. Praticava o pecado e voltava. Praticava o pecado e voltava. E eu acredito que assim é a vida de quase todo ser humano. Porque ele tenta vencer o pecado
pela sua própria capacidade, e não tem como. Quando eu passei a orar e a pedir a Deus, Senhor, me liberta disso, me ajuda para que Cristo venha vencer em mim, então eu percebi a transformação que Cristo fez na minha vida e que pode fazer na sua. E eu percebo também a transformação que ainda precisa ocorrer, porque volta e meia a gente observa a nossa natureza carnal querendo, não é? Hoje mesmo de manhã eu vinha no carro aqui, me estressei e dei um murro na testa de Heloísa. Aí você fica pensando, olha, o cara está pregando na igreja aí, falando que tem que vencer o pecado e está pecando aí. Porque isso é o quê? A natureza. Mas ela mereceu. Mas isso é o quê? A natureza carnal. Cristo agia assim? Cristo não agia assim. Ou seja, a minha função, a minha missão é dizer, Deus, eu vou me esforçar para não fazer mais isso. Não. É, Senhor, venha viver em mim, me ensine como eu devo fazer isso. Como é que Deus nos ensina, irmãos, a fazer a coisa certa? Como é? É do dia para a noite? Ele faz algum acontecimento estranho na minha vida, na sua vida, sabia? Ele envia uma praga. Você pode pensar, não, mas uma praga, sim. Porque um problema, uma maldição. Ele envia para que lhe perturbe e faça você perceber que aquilo não presta de fato. Quando você pede a ele para que ele faça essa mudança na sua vida. Por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu era assim desde o princípio? Não. Como foi que eu passei a gostar de ler a Bíblia? Quando eu pedi a Deus, eu pedi a Deus, Senhor, eu não gosto de ler nada, eu só gosto de assistir. Mas eu sei que ler a Bíblia é importante, que o Senhor valoriza isso. E eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Senhor, me dê vontade de ler a Bíblia. Você acha que Deus atendeu a minha oração ou não? A vontade que eu sinto de ler a Bíblia hoje é minha. Foi Ele que colocou em mim. Entendeu? Isso é deixar Cristo viver em você. E isso funciona para que coisas? Para todas as coisas. Se você luta com um pecado e você vê que não consegue vencer, o que é que você deve fazer? Senhor, veja que eu não tenho condição de vencer. Eu quero que o Senhor vença. Isso, irmãos, é a justiça pela fé. É você vencer o pecado. E você entender o conceito. A pessoa pensa assim, não, mas o simples fato de eu me sentir inclinado para certa coisa já é pecado. Essa é a visão que o mundo evangélico diz, né? Inclusive, essa é a visão que surgiu da doutrina católica. Existe uma doutrina católica chamada pecado original. Já ouviu falar sobre essa doutrina? É uma doutrina que foi desenvolvida por Agostinho. Tem uma oração que os católicos rezam para Maria que diz assim: Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa oração, ela é uma heresia do começo ao fim. Porque ela diz assim, Maria concebida sem pecado. Ela está dizendo que quem que foi concebido sem pecado? Maria. Ela está dizendo que Maria nasceu numa condição diferente da minha e da sua. Isso é verdade? Por que que eles dizem isso? Porque eles falam que como Jesus nasceu sem pecado, e ele nasceu de Maria, e Maria tinha pecado, então Jesus não nasceu sem pecado. Porque ele tinha o pecado de Maria. Se você acredita que o pecado, a pessoa já nasce com ele, então você tem que concordar com essa doutrina católica. Porque eles dizem que Jesus teve Maria concebida também sem pecado, porque Jesus também era sem pecado. Então, se Maria nasceu no pecado e gerou Jesus, então gerou Jesus também no pecado. Aí, para que eles desenvolvessem a doutrina de que Jesus realmente nasceu sem pecado, ele teria que criar essa outra doutrina dizendo que Maria também nasceu sem pecado. Aí Jesus nasceu também sem pecado. E a criança que surge no mundo, ela já nasce pecadora. Por isso que eles têm o batismo infantil. Porque a criança já nasceu pecadora, então tem que batizar ela para que ela seja salva. Eles dizem isso, né? Não. Jesus é diferente de nós. Ele é diferente de nós no seguinte sentido, que ele escolheu sempre seguir a vontade de Deus, mesmo antes de nascer.
E a gente só escolhe depois que nada. Ou seja, a gente só escolhe depois que a gente sabe compreender. Uma criança pequenininha, ela não tem consciência do pecado. Você vai para a Bíblia diz o quê? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, como é que uma criança tem pecado se ela não sabe o que está fazendo? De acordo com a Bíblia, ela mostra que o pecado é quando você tem consciência do que você está fazendo. A criança nasce com a condição pecadora de Adão, mas foi uma condição que Jesus já reverteu na cruz, entendeu? Todos nós nascemos em Adão, mas nós fomos salvos em Cristo. Aí está a decisão minha e sua. Jesus falou assim: se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, no seu coração, já o quê? Adulterou com ela. Eu pergunto mais uma vez a vocês: é pecado olhar para uma mulher que passa? É ou não? O que é pecado que Jesus fala é o quê? É olhar com intenção. Jesus falou, intenção impura. Porque você olhar muitas vezes é involuntário, até na igreja, irmão. Então, uma vez um irmão chegou na igreja, aí sentou na frente, aí o pastor levantou para pregar e tinha uma mulher aqui, a mulher fez assim com as pernas. Aí a saia dela aqui, ó. E o irmão não sabia se olhava para o pregador ou para a mulher. Aí ficava assim. Aí disse: e agora? Ele queria olhar. Não tinha, mas estava na frente. O que é que ele devia fazer? Ele devia se levantar e ir lá para o banco de trás para não ficar olhando. Se ele ficasse parado lá na frente, olhando para a perna da mulher, intencionalmente, isso aí seria pecado. Está entendendo a diferença? O fato de você sentir vontade de matar alguém é pecado? O que você acha? É pecado? O que tu acha? Você sente vontade de matar alguém, é pecado? Se você sente a vontade e não luta contra ela, é pecado. Mas se você sente a vontade e alimenta, um dia eu pego essa desgraça, um dia eu pego esse infeliz, aí é pecado, entendeu? O apóstolo Paulo foi quem falou isso. Ele disse assim: irai-vos e não... Tem essa passagem na Bíblia em Efésios, lembra? Como é que está escrito? Irai-vos. Ele está dizendo que você se irar é pecado? É? Não. Olha, irmãos, isso daí é a diferença, a distinção, entendeu? A igreja, a ideia evangélica de hoje, ela diz que tudo isso é pecado. Que você já nasce pecador e você sentir desejo pelo pecado já é pecado. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que pecado é quando você dá lugar ao mal que está dentro de você mesmo. Se você luta contra o mal que está dentro de você, então você não peca. Mesmo o pecado estando dentro de você, mas quando Cristo vive em você, o pecado não tem lugar. Você se sente inclinado ao pecado, mas você é quem decide se dá lugar a ele ou não. Tiago falou sobre isso. Tiago, aí é um pouquinho antes de 1 João. Tiago, capítulo 1. Eu espero que fique claro, irmãos. Apesar de ser um assunto que confunde e que divide a igreja, esse assunto é um assunto que a Bíblia mostra de forma clara. Olha, veja bem, Tiago 1, verso 14. Diz assim: ao contrário, cada um de vós é tentado pelo quê? Pelos seus próprios desejos, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao... E o pecado, uma vez consumado, gera... Olha, veja bem, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Isso é pecado? Ele diz que o pecado só ocorre depois que a cobiça e o desejo é concebido. Ou seja, ele não é enfrentado. Só que o pensamento ele é totalmente involuntário. Eu estou aqui pregando na igreja, eu estou aqui com a Bíblia aberta e na minha cabeça surgem pensamentos totalmente contrários a Deus. Do nada. Isso é pecado? Não é pecado, mas é a natureza pecaminosa, entendeu? Cristo também tinha esse pensamento. Se eu disser a você que ele tinha. Ele estava no Getsêmani e ele lutou contra os seus pensamentos, porque os pensamentos dele era para quê? Para não ir para a cruz. E ele disse: Pai, não faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ele estava ali no Getsêmani orando a Deus, mas os pensamentos estavam contra a vontade de Deus. E isso não é pecado.
O pecado é se ele fizer a vontade própria no lugar da vontade de Deus. O que foi que Deus falou para Caim? Está lá em Gênesis 4. Gênesis 4. Abra aí sua Bíblia. Gênesis 4. Aqui em Tiago você viu claramente ele dizendo que o pecado ele é concebido quando você dá lugar a ele. Ele habita na sua mente, ele habita na sua natureza. Mas se você não der lugar a ele, você não peca. E como é que a gente luta contra ele? Somente com a força de Deus. É que eu e você temos a obrigação de lutar contra o pecado e vencer. Aí a ideologia evangélica diz que não, que eu... Não, a gente diz assim, eu estou explicando aqui para vocês, eu e você temos a obrigação de confiar em Cristo e de orar por Ele, para que Ele venha viver em nós e nos ensine a vencer o pecado. Entendeu? Essa é a visão da igreja. Aí a visão evangélica, a visão que a própria igreja adventista no Brasil é contra, e que defende essa visão, é de que não é assim. Que eu só preciso confiar em Cristo, e mesmo que eu possa continuar pecando, que Cristo vai me salvar, mesmo continuando pecando. Que eu posso continuar pecando, e que é impossível parar de pecar. Ele diz assim, né? É impossível parar de pecar. E se eu disser que eu posso parar de pecar, confiando em Cristo e pedindo a Ele, Ele diz que eu quero ser perfeccionista. Eu quero ser perfeito por mim mesmo. Só que você observe bem, eu falei para vocês, ninguém é perfeito por si mesmo. Você se torna perfeito porque Cristo vem habitar em você. E Cristo é perfeito. O que é que diz aí? Gênesis 4. Gênesis 4, verso 7. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Aqui Deus deixou claro para Caim, disse ali, o seu desejo é contra você. É contra você. Ele está dizendo que isso é pecado? Ele está dizendo não, que você tem que dominá-lo. Como é que eu e você dominamos o desejo, o mal? Indo a Cristo. Ninguém consegue lutar contra o desejo mal com a nossa própria força. Vez após vez você vai sentir, olha, a questão do perdão. As pessoas dizem assim, não, eu não posso dizer que eu perdoe fulano se eu não sinto vontade de perdoar. Não é assim que funciona com a Bíblia. O que é que Jesus diz na Bíblia? Cada um, dia após dia, tome a sua cruz e negue-se. Não é assim que ele fala? Negue-se. Negar-se é isso. Ó, Senhor, eu não estou com vontade de perdoar fulano. Eu gostaria, na verdade, que o Senhor matasse fulano. Mas só que eu não posso desejar isso, eu peço que o Senhor perdoe fulano. E peço que o Senhor me ajude também a amar fulano. Mesmo eu sentindo isso que eu sinto não é pecado, porque você é um sentimento natural da natureza humana. Mas quando você ora, aí Deus vai transformar a sua maneira de lidar. A questão é o seguinte, quem é que quer lutar contra o pecado? Porque ele tem que ter o trabalho, né? De lutar, pedir a Deus que vai. Só que muitas vezes a pessoa gosta do que faz. E ela diz, não, eu gosto de fazer isso, eu gosto de comer essas coisas que não pode, eu gosto de ficar em casa, de não ir para a igreja, e não estou vendo problema nenhum com isso. Quando é que ela vai mudar de vida? Não tem como mudar, ela só pode mudar quando ela abrir os olhos para ver que aquilo é errado e pedir a Deus que, Senhor, eu sou uma pessoa errada, eu quero que o Senhor me transforme numa pessoa certa. Aí Deus vai fazer uma obra para transformar a natureza da pessoa e implantar a natureza de Cristo nela, em todas as coisas que a pessoa lutar. Todos nós temos aquela frase na nossa mente, eu acho, entendeu? Isso é o que? É a sua natureza agindo. Olha, eu acho que a igreja está muito devagar. Eu acho que a igreja está muito desanimada. Eu acho. Isso é a nossa maneira de ver as coisas. Entendeu? Será que Deus vê assim também? O que você deve fazer, irmãos? Muitas vezes eu tenho a minha mente afetada por essas coisas, pelo desânimo que abate toda pessoa. Mas eu fico pensando, é assim que Deus pensa também? O profeta Elias, ele fugiu. Você lembra a história de Elias? Fugiu para uma caverna, se escondeu nessa caverna. Passou 40 dias correndo, chegou nessa caverna, aí disse que Deus chamou ele. Elias, o que é que tu está fazendo aqui? Elias disse, Senhor, eu fiquei só. Eu tenho sido zeloso para te servir, mas só tem eu. Mataram os teus profetas, só escapou eu.
Aí foi, Deus disse, Elias, o que fazes aqui? Ou seja, Deus estava querendo despertar em Elias que ele não estava pensando corretamente. Ele estava equivocado. Não só tinha ele. Deus disse o que mais, Elias? Aqui em Israel tem 7.000 joelhos, 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas Elias pensava que só tinha ele. Elias estava o quê? Equivocado. Eu digo uma coisa com 100% de certeza, apesar de não ser 100%, porque cada um não tem certeza, mas eu tenho 90% de certeza que 90% dos nossos pensamentos são equivocados. Aquilo que você acha de mim, aquilo que você acha da igreja, aquilo que você acha do pastor, são pensamentos equivocados. São pensamentos distorcidos. E o pensamento de Deus é o que é o pensamento correto. O que é que você precisa fazer? Senhor, eu acho que isso aqui é assim, mas eu acho que eu estou errado. Eu peço que o Senhor me mostre como é que o Senhor vê essas coisas aqui. Aí Deus vai mostrar a maneira de ver. O mundo é assim. O mundo, ele olha para o mundo e diz assim, não, é Deus que está fazendo isso. Deus é mau. É assim que é as coisas? Não. O mundo tem uma compreensão errada. Os amigos de Jó passaram tempos e tempos acusando Jó. Quando foi no final do livro, Deus chama isso aí, vocês não disseram de Jó o que era certo. Eles achavam que estavam tentando convencer Jó, para Jó se arrepender, mas passaram o tempo todinho perdendo tempo, porque eles disseram, vocês estão errados. E o próprio Jó, Deus chegou para Jó e disse assim, Jó, quem é você? Que fica me questionando, que fica se queixando contra mim, obscurecendo sem entendimento. Obscurecendo a sabedoria sem entendimento. Ele disse para Jó isso. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem entendimento? Está lá em Jó, isso aí. Aí Jó disse, Jó responde, aí Jó disse que fechou o bico, falou mais nada. Quem é que pode questionar Deus, irmãos? A gente questiona a Deus, por quê? Porque nós julgamos a Deus pela a nossa frase, que é qual? Eu acho. Quando você vai compreender quem é Deus, como Deus pensa, você vai ver que o seu acho está totalmente equivocado. Acordou? Aqui eu concluo, irmãos, essa mensagem procurando... Eu vou falar mais sobre esse assunto aqui, enquanto puder. Porque, esse, como eu falei para vocês, é um assunto proibido na igreja. As pessoas que tentar pregar isso, dizer que eu e você temos que lutar contra o pecado para vencer, na igreja no Brasil, elas são eliminadas da igreja. Só que o que a palavra de Deus diz aqui, como o próprio João diz, nós não podemos dizer que não temos pecado, mas nossa obrigação é lutar, é pedir a Cristo que venha nos dar a vitória sobre o pecado. Se eu tolerar o pecado na minha vida, não tem como eu alcançar a vida eterna. E o pecado em si é a minha escolha. É a minha escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso perguntar aqui a vocês, ó, o indivíduo pequenininho, ele nasce, o pai é ladrão, a mãe é ladrão, o avô foi ladrão, os irmãos é tudo ladrão. Aí ele nasce nessa família, ele é o quê? Ele já é ladrão? O que é que vocês acham? Quando é que ele se torna ladrão? Quando ele roubar. Só se torna ladrão quando ele roubar. Se ele crescer e de repente Deus disser, você não vai roubar, você vai me servir. Ele não, bem tendo nascido nesse contexto. Assim somos nós, irmãos. Nós nascemos no mundo, nascemos aonde? No pecado. Mas quem é que escolhe pecar? Nós. No livro de Êxodo, Deus diz assim, Deus, ele diz assim, a pessoa que toma até a terceira e quarta geração, as pessoas que desobedecem a Deus, elas são punidas. Até a terceira, ou seja, muitas vezes coisas que você está sofrendo hoje, foi coisas que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô e o seu tataravô, até 4 gerações. Coisas que você sofre hoje, foi por causa do pecado deles. Inclinações maiores que você tem. Por exemplo, tem pessoas que, na minha família eu percebi, pessoas que têm uma inclinação grande para bebida. E isso foi herdado dos avô, bisavô, entendeu? Até a terceira e quarta geração. A pessoa terá uma inclinação maior, mas ela que escolhe. Tá entendendo?
uma pessoa, ela nasce com uma tendência maior para determinadas coisas do que outras. Se uma pessoa nasceu num ambiente de bebida, ela vai ter uma inclinação maior para isso do que eu que não nasceu, você que não nasceu num ambiente desse, né? Uma pessoa que nasceu de mãe que vivia na prostituição, ela vai ter uma inclinação maior para isso. Mas ela é que vai decidir, quer ela tenha maior inclinação ou menor, no final é ela que escolhe se vai ceder aquilo ou não. É a pessoa que escolhe. De uma forma ou de outra, ela escolhe. Mas observe bem, a pessoa no tempo do fim vai ser instigada de todos os lados, mas se ela escolher não ceder, se ela confiar na graça de Cristo, a questão é o seguinte, a pessoa já nasce numa condição ruim e ela não tem apoio para fortalecer ela. Tudo isso enfraquece mais. Mas de repente Deus pode abrir uma porta, e fortalecer a pessoa para que ela não seja como foram seus antepassados. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui nós concluímos esses momentos de oração e de estudo da Bíblia que tivemos aqui com a escola sabatina, com o culto, a pregação de hoje que aprendemos mais sobre a justiça pela fé, a vitória sobre o pecado. Essa é uma mensagem, Deus, confusa para muitos, porque muitas pessoas preferem continuar alimentando o pecado. E é uma mensagem que a Tua Palavra nos fala claramente, que o Senhor nos dê compreensão desse assunto, nos ajude a entender qual é a Tua revelação para nós. Nós não queremos seguir nossas opiniões e a opinião de pessoas. Queremos seguir o que a Tua Palavra nos fala. E que o Senhor nos dê luz e esclarecimento sobre isso. Que o Senhor nos ajude a confiar na graça de Cristo, nos méritos de Cristo, para nos dar força a vencer todo o pecado, todo o mal. Nós só podemos vencer por Ele, porque por nós mesmos não temos força. Somente a força de Cristo, como Paulo diz, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que agora vive pela fé no Filho de Deus. É a vida que também queremos viver e pedimos em nome de Jesus. Amém.